Nós vamos gravar essa nossa Alta Valéria Experience. Então, quero um ok aí de todo mundo, para a gente poder gravar. Maravilha? Sim. Que bom. Marcelo, boa noite. Bom, vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience. Hoje nós vamos receber o Ricardo Oliveira, que ele é fundador da World Shopper, ele é embaixador aí do Living Electric, e nós vamos aprender muito hoje. Inclusive, eu já separei aqui umas perguntinhas para fazer para ele. E hoje vai ser um pouco diferente, tá? Ele vai responder, né, nossas perguntas. E um detalhe que eu achei o máximo, que é o Ricardo está dentro de um veículo elétrico, que é uma novidade esse veículo, né, Ricardo? Fala mais para a gente um pouquinho. Muito obrigada pela sua participação e obrigada pela participação de todos aí. Olá, Alessandra, olá a todos. É um enorme prazer estar a falar convosco, a falar com os amigos da Autoavaliar, a falar com os parceiros da Autoavaliar. É sempre um prazer falar convosco. Sim, Alessandra, estou aqui dentro do Mercedes-Benz EQB. É um carro relativamente recente, foi apresentado no final do ano passado aqui em Portugal. É um SUV de 7 lugares, não se deve ver muito bem, não é? Não se vê muito bem, mas eu posso mostrar aqui um bocadinho, se calhar, aqui mais, talvez assim, um pouquinho mais. É um SUV de 7 lugares, compacto, e pronto, foi uma maneira diferente de fazermos aqui esta conversa. Foi, não, super legal. Que pena que está à noite, agora não dá para a gente ver o carro, né? Mas eu até vi algumas fotos dele, depois eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, o link do grupo do WhatsApp que ele tem de perguntas e respostas para carros elétricos, tá? Então, se alguém já tiver alguma pergunta e quiser começar, se não eu começo, tá? Eu vou deixar aí um espaço para vocês perguntarem também. Quem quer começar e fazer perguntinhas para o Ricardo? Não, deixa eu começar então. Aqui, ó, Juliano Prado fez uma pergunta, né? Como está a conversão de veículos para elétricos? Olha, Juliano, todas estas questões que eu vou tentar aqui responder podem ter respostas diferentes aqui na Europa e aí no Brasil. É verdade que a conversão de veículos a combustão é interessante, é sobretudo interessante para converter, transformar veículos clássicos, não é? Veículos clássicos em elétricos para poderem ser utilizados sem emissões locais. É algo que se faz aqui na Europa. No entanto, não é muito fácil, por exemplo, aqui em Portugal, obter a homologação destes veículos. Ou seja, tecnicamente é fácil de fazer, é acessível. Agora, depois há alguns problemas na homologação, na legalização destes veículos. Entendido. Se você tiver mais alguma dúvida, Juliano, pode perguntar, tá? Se você quiser abrir seu microfone também, fique à vontade. E então é meio complicado fazer essa parte da homologação aí em Portugal, você fala? Sim, porque há alterações aos veículos, há alterações substanciais às características dos veículos, e isso muitas vezes não é fácil de passar nas questões regulamentares portanto, esses carros depois têm dificuldade em obter uma autorização para circular. Perfeito. Aqui a Eu vou questão então é fazer uma similar pergunta também, aqui para viu? você, que eu tenho uma. Pode falar. Aproveitando que a Alessandra me deu espaço aí, aqui é bem similar também, né? Então, assim, a gente também passa por alguns processos para fazer essa homologação do carro, né?
tem toda uma trajetória, né, para fazer essa certificação, mas primeiro você tem que ter o carro pronto para levar o processo, passar por uma aferição aqui de Inmetro, né? Então também é bastante burocrático, leva em torno aí de 90 a 120 dias para ter isso daí na mão, né? Que bom que você explicou aqui como funciona no Brasil, Juliano. Obrigada, viu? Tamo junto. Bom, vou fazer uma outra pergunta aqui para você, Ricardo, que eu tenho essa dúvida, tá? Qual que é a diferença entre carro elétrico, o plug-in hybrid, né, e o carro híbrido? Bom, vamos começar pelos híbridos leves, que são os mild hybrid, que têm um motor a combustão e têm também um motor elétrico. Esses híbridos leves, o motor elétrico serve apenas para apoiar o motor a combustão quando é necessário, por exemplo, mais potência. Serve também para alimentar alguns órgãos que funcionam a eletricidade no automóvel, mas há uma característica no híbrido leve, é que geralmente o motor elétrico nunca está ligado às rodas. No caso dos híbridos, dos full hybrid, que são, já ouvi falar aí no Brasil de híbridos fechados. O conceito é o seguinte: há um motor elétrico que pode estar ligado às rodas, mas só serve para situações, por exemplo, de manobras, em que o motor elétrico opera sozinho, ou seja, o motor a gasolina está desligado e durante as manobras, no estacionamento a baixa velocidade, o motor elétrico funciona sozinho. Depois, naquelas situações em que o motor a gasolina precisa de mais potência, então o motor elétrico vem ajudar. O híbrido plug-in, que você também perguntou, Alessandra, é a mesma coisa, portanto, tem um motor a gasolina e tem um motor elétrico, só que desta vez existe uma bateria maior e o carro já pode andar alguns quilómetros só elétrico. Portanto, não é só para manobras, mas sim, por exemplo, para andar 50 quilómetros só elétrico. Há muitas pessoas cujo dia-a-dia, cujos trajetos do dia-a-dia são na ordem dos 60, 70 quilómetros. Portanto, nesses casos, as pessoas podem usar esses veículos plug-in hybrid quase sempre como elétricos, certo? Depois temos o veículo elétrico puro, que se chama BEV, Battery Electric Vehicle, e esse utiliza apenas a bateria e apenas um motor elétrico. E naturalmente é carregado quer em casa, quer em carregadores públicos. Maravilha, é isso que você está, né? Tem pessoal que chegou agora, ele está dentro de um carro que é, qual que ele é? Fala pra gente, Ricardo. Ele Olha, é o 100% elétrico? Ele é o BEV? neste momento, apesar de não se ver, porque aqui são 11h30 da noite, fiz questão de estar aqui dentro do Mercedes-Benz EQB. É um SUV compacto, tem 7 lugares, é completamente elétrico, é um carro que tem cerca de 420 quilómetros de autonomia. E nós, no Viver Elétrico, que é o projeto que eu lidero, nós andamos em todos os veículos elétricos. Portanto, todos os dias andamos em automóveis elétricos, vamos constantemente mudando. Fazemos viagens de elétricos, fazemos ralis de elétricos, ou seja, o nosso objetivo é
não só testar os automóveis, como testar as infraestruturas de carregamento, experimentarmos tudo aquilo que os clientes experimentam nos elétricos, para depois passar essa experiência tanto para clientes que querem dar o salto para elétricos, como para os profissionais que vendem elétricos e que precisam de ser apoiados nesta transição energética. Maravilha. E está gostando do carro? Sim, gosto bastante do carro, já fiz uma viagem com este carro, não muito longa por acaso, temos feito viagens longas pela Europa com outros carros, mas se fizéssemos viagens longas com todos os carros, não fazíamos outra coisa, porque de facto há tanta oferta de veículos elétricos neste momento na Europa, que temos que estar constantemente a trocar de automóvel, sempre com o objetivo de conhecer o mais possível todas as novas tecnologias, todas as novas soluções, sempre para isso, para transmitir tanto a clientes como profissionais o que é que se está a passar, como é que está a decorrer esta transição energética. Então, maravilha, sempre coisas novas chegando, né? Eu tenho tantas perguntas, mas eu vou passar aqui, ó. O Luiz, ele fez uma pergunta. Algumas marcas já se posicionaram que até 2030 tendem a estar com todos os modelos eletrificados. Aí em Portugal, sabe informar quantas unidades de elétricos circulantes atualmente? Aqui no Brasil é um número crescente, porém pequeno. Neste momento, os elétricos representam 10%. Eu penso que neste momento o que é mais representativo é este número que eu vos vou dar. Neste momento, em termos de vendas de veículos novos, os elétricos já representam 10% do mercado, os elétricos puros. Portanto, é muito significativo. Há uns anos, há 4 anos, estávamos a falar de percentagens na ordem dos 3, 4%. Neste momento já estamos com 10% e estamos constantemente a aumentar. Todos os meses aumentam as vendas de elétricos e as vendas dos modelos a combustão estão efetivamente mais estáveis, ou a cair mesmo neste momento. Na Europa, nós temos um fenómeno que é o carro a diesel, não é? O carro a diesel tem vindo a cair de forma muito significativa e os modelos eletrificados, não só os 100% elétricos, como também os híbridos e os plug-in hybrid, têm vindo progressivamente a substituir, nomeadamente, os carros a diesel. Ok, Luiz, para você, quer fazer outra pergunta? Então vou fazer uma pergunta aqui para você. Como que você falou de viagens, né? Como que você planeja aí uma viagem num carro elétrico? Sabem que, bom, Portugal é um país muito pequeno, sobretudo comparado com o Brasil, e nós, quando nos habituamos aos carros elétricos, quando vivemos elétricos todos os dias, como acontece com a nossa equipa, francamente já não necessitamos de planejar as viagens de elétricos, mas no princípio, quando as pessoas chegam a este mundo dos elétricos, precisam efetivamente de recorrer a algumas aplicações que nos ajudam a viajar. Por exemplo, uma das aplicações mais eficientes para planejar viagens e que está disponível também no Brasil, aliás, há pouco eu configurei uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, num Volvo C40, que é um dos veículos mais vendidos no Brasil, um dos elétricos mais vendidos no Brasil. É um carro que tem cerca de 400 quilómetros de autonomia e essa aplicação sugiro que vocês a utilizem. É muito interessante, é muito fácil de utilizar, basta nós configurarmos o carro que temos, dizer onde é que estamos,
para onde queremos ir e ele vai dizer exatamente as paragens que tem que fazer, quanto tempo tem que parar em cada sítio para chegar ao seu destino com a margem de carga da bateria que pretende. Chama-se ABRP, a Better Route Planner, e pode ser descarregado tanto para o Android, portanto no Google Play, como no iOS. Olha que maravilha. É um aplicativo, então, que você faz esse É um planejamento? aplicativo, é um aplicativo. É um Eu aplicativo não e entendi é o como que é. aplicativo A, B de Better Route Planner. ABRP. Vou procurar aqui, aí eu já passo aqui para o pessoal até o link, né, se quem quiser. É muito Que interessante, legal. funciona muito bem. Funciona muito bem. Então, nesse aplicativo, você consegue planejar essa viagem inteira. Olha que máximo. E ele dá também as Sim, paradas onde você, tem o... exatamente. Você, por exemplo, está em São Paulo, diz que quer ir para o Rio de Janeiro e ele vai lhe dizer nessa distância, nesse trajeto, vai ter que parar 3 vezes para carregar e vai lhe dizer exatamente os sítios onde vai ter que parar, quanto é que vai ter que carregar em cada sítio, com o objetivo de chegar a São Paulo, por exemplo, ou Rio de Janeiro, com 20% de bateria. Só tem que configurar aquilo que pretende. Que máximo, adorei aqui, hein? Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Lá, o Marcelo colocou aqui o link do aplicativo. Obrigada, viu, Marcelo? Boa, Pode falar, boa Fábio. noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Ricardo, tudo bem? Prazer, Fábio. Olá, Fábio. Tudo bem. Colocando aqui não sei se você pode passar essa informação, um carro que, por exemplo, ele gira em torno aí de 20 mil quilômetros, né? Isso vai dar mais ou menos aí 12.400 milhas no ano, por exemplo. Um carro desse, totalmente elétrico, quanto tempo dura uma bateria desse carro? Qual a vida útil da bateria desse carro? As baterias têm uma degradação por tempo. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar para se perceber melhor. As baterias de tração, não é? Têm uma degradação de cerca de 2% ao ano. Ou seja, isto quer dizer que ao fim de 10 anos, a bateria ainda tem 80% da sua capacidade. As baterias têm uma duração média prevista de 15 anos. Com este tipo de carros atuais, em 15 anos, é uma duração muito significativa, não é? É uma duração que vai, pelo menos aqui na Europa, estamos a falar de 3 proprietários diferentes, pelo menos, num automóvel destes. A resposta à sua pergunta, degradação média de 2% ao ano, se a bateria for bem utilizada. Podemos falar sobre quais são as boas práticas para garantir que a degradação é nos tais 2% ao ano, mas esses 2% ao ano significam que a bateria vai durar os tais 15 anos. Muito Fábio, obrigado. quer fazer mais alguma pergunta? Partindo, porque eu estou fazendo a pergunta, porque nessa área de eletrônica, né, mexi também com robô, essas coisas, então é uma curiosidade. É a questão dos servos motores, né, acredito que deve ser servos motores, os carros, né, o tempo de duração dele também, existe um tempo médio de duração dos servos motores, os motores elétricos que estão colocados aí nos carros híbridos ou no carro puramente elétrico? Eu compreendo a pergunta, mas o tema da duração está completamente ligado à duração da bateria. Ou seja, a bateria é o órgão que determina
a duração do carro. O motor vai durar muito mais do que a bateria. Mesmo assim, as baterias duram 15 anos e há outra coisa que eu acho que é importante, é que a probabilidade de haver avarias num carro 100% elétrico é muito menor do que num veículo a combustão. Reparem, o automóvel 100% elétrico não tem caixa de velocidades, não tem turbos, não tem injeção, não tem distribuição, válvulas, há uma quantidade de componentes que estes carros não têm. Portanto, o risco de avaria está apenas centrado na duração da bateria. Vamos lá ver, não é o risco de avaria. A questão da fiabilidade e da duração do veículo está ligada à duração da bateria. As baterias podem ter problemas, é muito raro avariarem e é muitíssimo raro avariarem de uma forma que necessitem de ser completamente substituídas. O que por vezes acontece é que as baterias são construídas por módulos e pode haver módulos que se degradam. Então há uma possibilidade de substituição desses módulos. Não é necessário a substituição completa da bateria. Ricardo, uma dúvida. Pensando que a bateria dura 15 anos, e você até comentou que o motor duraria mais do que isso, e que a gente não teria uma manutenção desse veículo necessária, assim, né, da forma como é hoje, como que você enxerga as concessionárias hoje lidando com esse cenário de redução no ponto de PA, né, de peças e acessórios e serviços, sendo que a gente sabe que, de certa forma, é onde eles têm a maior lucratividade, não é necessariamente na venda do 0 quilômetro. Acho que é o grande dilema, é como as concessionárias vão se reinventar nesse novo modelo de elétrico. Eu não sei se você tem alguma visão de futuro para isso, mas só para a gente ter uma ideia. Cris, esse é realmente um grande desafio, porque simplesmente pela situação de início, o veículo elétrico tem muito menos peças, muito menos componentes que um veículo a combustão. E não tem o lubrificante, ou seja, não tem a mudança de óleos. Os filtros, praticamente o que estes carros têm são os filtros de habitáculos, portanto não tem outros filtros, ou seja, o negócio da manutenção destes veículos é um negócio que vai sofrer uma transformação muito grande. Por exemplo, os freios, enquanto que um carro a combustível tem uma duração, os freios têm uma duração de 30 mil, 40 mil quilómetros, um carro elétrico pode fazer cerca de 250 mil quilómetros com os mesmos freios. Ou seja, até esse nível há de facto uma duração muito superior ao material que habitualmente é substituído nas operações de manutenção e reparação. Soluções para isto, é realmente preciso repensar o serviço da pós-venda. Eu penso que há uma área muito importante que as oficinas se poderiam dedicar, que tem a ver com a reutilização das baterias. Bom, para além da reparação das baterias, aquelas que ocorrerem, mas como eu já disse, não é muito frequente haver problemas das baterias. O que eu diria era a reutilização das baterias e a reciclagem das baterias. Para se ter uma ideia, quando a bateria chega ao fim da vida útil para um automóvel, ou seja, no fim desses 15 anos, as baterias podem vir a ser reutilizadas em casas, em fábricas, como acumuladores de energia renovável, por exemplo, de energia solar.
essa atividade, ou seja, essa atividade de fornecer esse tipo de baterias, retirá-las dos carros e fornecê-las às casas e às fábricas, assim como a reciclagem das baterias, é uma atividade que poderá vir a ser feita pelas oficinas de reparação. Outra coisa que me parece que é importante acontecer é as oficinas estarem preparadas para assistir diferentes tipos de veículos. Portanto, não só automóveis, como motos elétricas, bicicletas elétricas, pequenos caminhões elétricos. Penso que essa diversificação vai ajudar um pouco a compensar o trabalho que se perde, o volume que se perde em operações de manutenção que já não são realizadas. Certo, Cris? Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade aí. O Luiz fez essa pergunta que ele acabou de responder, né, Luiz? Que comentaram sobre o uso da bateria após ser retirada do veículo para utilização em estações de um formato de no-break, ou como próprio alimentador de sistemas e gerador de energia, né? Você acabou de comentar, né, Ricardo? Ó, assim que acabou... Sim, eu não percebi muito bem a pergunta, mas sim, penso que se referia à reutilização das baterias. Eu vou só... Você... A gente não está te ouvindo, Ricardo. Você ficou mudo. Tem que ligar aí o microfone, por favor. Ora, sim. Ok, estava eu a dizer que não percebi muito bem, mas penso que tem a ver com a reutilização das baterias, não era? Sim, exato. Há aqui uma coisa interessante que posso explicar, que é a forma como isto funciona. Imagine-se, por exemplo, no caso da energia solar, em que há dias em que há muito sol e há outros em que não há tanto sol. As baterias dos automóveis servem para quê? Servem para, nos dias de muito sol, acumularem aquela energia toda, para depois, nos dias em que há menos sol, nós podermos utilizar essa energia. Portanto, todas as fontes renováveis têm muito esta questão. A energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica tem muita variação e é por isso que é preciso acumuladores. As baterias dos carros são ideais nas suas dimensões para este tipo de funções. E essas baterias, elas são seguras? Como? Elas são seguras, essas baterias? Eu não percebi, essas baterias... As baterias dos veículos, elas são seguras? Se são seguras. Sim, são seguras. Tem-se falado muito em determinados, neste tema da segurança. Primeiro, vou explicar, olha, neste carro, por exemplo, como quase todos, a bateria está no chão, está no piso do carro, ok? Logo aí está bastante protegida em relação a impactos. Depois, estas baterias estão envolvidas numa célula que as protege. Há outra questão que se levanta e que se tem falado frequentemente, que é a questão dos incêndios nos veículos elétricos. Há um estudo norte-americano que demonstra que os veículos elétricos têm um risco de incêndio 60 vezes inferior a um veículo a combustão. Depois, os automóveis elétricos não circulam com combustíveis cá dentro, ou seja, não há praticamente risco de explosão. A única coisa que eu gostava de dizer que é importante considerar é que no caso de um incêndio num veículo elétrico, há técnicas especiais para combater incêndios em veículos elétricos. Apesar de eles serem pouco frequentes e serem muito mais raros do que nos automóveis a combustão, há determinadas técnicas
para combater estes incêndios em veículos elétricos. Maravilha. Você falou de técnicas, né? E veio aqui para mim uma outra pergunta. Sobre a autonomia. Eu queria saber o que influencia a autonomia do veículo elétrico e como eu posso aumentar essa autonomia. Tem como aumentar a autonomia? Tipo, alguma técnica para aumentar? O que a gente pode fazer? O fator que mais influencia a autonomia de um veículo elétrico é a velocidade. Ou seja, nós mantermos velocidades elevadas durante muito tempo. Portanto, esse é o fator que mais influencia. Os automóveis elétricos têm uns consumos que funcionam ao contrário dos veículos a combustão. Ou seja, o automóvel elétrico tem menor consumo nas cidades e maior consumo em estrada e autoestrada. Tudo por causa das velocidades mais elevadas. Na cidade, as velocidades são mais lentas e há mais oportunidades de regeneração de energia, que é aquilo que o automóvel elétrico faz sempre que há um abrandamento, e por isso é que gasta menos travões. O motor elétrico funciona ao contrário, funciona como um gerador numa situação de abrandamento, e isso faz o carro abrandar e perder velocidade. Depois há fatores como a carga, portanto, se o carro for muito carregado, a autonomia é prejudicada. Isto já acontece também nos automóveis a combustão. Fatores como a utilização da climatização, do ar-condicionado, também podem impactar a autonomia. E fatores como a aerodinâmica ou o relevo do percurso, se tivermos subidas muito frequentes ou se tivermos, por exemplo, uma zona mais plana, mas isso são situações que nós já sabemos dos veículos a combustão. A forma de ter máxima autonomia, é claro, é evitar circular a velocidades muito elevadas. Normalmente os carros estão regulados para terem boas autonomias às velocidades máximas legais. Portanto, há aquelas velocidades aqui em Portugal são 120 km/h que se pode circular nas autoestradas, e a essas velocidades os carros têm efetivamente bons consumos. Se aumentarmos a velocidade, há aumentos substanciais de consumo. Devemos ter cuidado com isso. Não é muito relevante se aceleramos muito de repente, se temos uma condução muito agressiva. Isso não é tão relevante como nos carros a gasolina. A grande diferença aqui é a velocidade. Temos que ter velocidades mais baixas se quisermos ir ter autonomias superiores. Perfeito, obrigada, Ricardo. Luiz, pode abrir seu microfone aí, por favor. Ô, Ricardo, hoje numa avaliação de um seminovo, digamos numa possível compra de um veículo seminovo, ele vai ser feito em uma avaliação através do scanner ou tem alguns pontos físicos onde vai ter que ter uma atenção maior? No módulo, capacitor, né? Quais pontos ali de cuidado na hora de uma avaliação? Ok. A sua pergunta é quais são os pontos a ter em conta numa avaliação de um veículo elétrico, é isso? Ok, sim senhor. Como disse há pouco, a bateria é fundamental, o estado da bateria é fundamental. Felizmente é muito fácil saber-se qual é o estado de uma bateria. Há inclusivamente aplicativos de smartphone que podem ser ligados ao OBD do carro e que dão uma informação do estado da bateria. É muito mais fácil do que fazer um teste de compressão dos cilindros no motor a gasolina.
essencialmente é esse o ponto principal a ter em conta. É preciso também ter em conta, por exemplo, se o utilizador do veículo elétrico foi um táxi ou um Uber. Porquê? Porque este tipo de utilizadores, não quer dizer que todos façam a mesma coisa, mas muito frequentemente estes utilizadores carregam os carros sempre em carregadores rápidos. Isso é algo que prejudica a bateria. Carregar sempre, todos os dias em carregadores rápidos prejudica a bateria. Os táxis ou os Ubers que têm 2 motoristas e que nunca param, os carros que nunca param, normalmente são carregados em carregadores rápidos. Se nós fizermos isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, vamos ter degradações significativas de bateria. Por último, queria falar também da questão das ligações ao solo, das suspensões e das rótulas de direção. Porquê? Porque os carros elétricos são geralmente mais pesados que os carros a gasolina, por causa da bateria, e muitas vezes essas ligações ao solo, principalmente nos carros iniciais, nos primeiros carros que foram comercializados, as ligações ao solo não estavam dimensionadas para o peso dos veículos. De resto, são as verificações habituais num carro a combustível. Há aqui outro ponto que pode ser importante, que é as garantias das baterias são geralmente de 8 anos ou 160 mil quilómetros, e por isso, no caso de um seminovo, podem-se transmitir para o proprietário seguinte, ou seja, sabermos se o carro cumpriu sempre as condições de garantia, para que o próximo proprietário tenha também acesso a essa garantia. Finalmente, eu acho que no Brasil essa situação não ocorre, mas aqui na Europa, para se baixar o preço de alguns modelos, venderam-se carros com as baterias alugadas. Ou seja, a bateria não era do proprietário. E isso, quando se vende o carro, nós temos que ter a certeza se a bateria era do proprietário ou era alugada. É um ponto importante a ter em conta. Penso que isso não se aplica no caso do mercado brasileiro, que não deve ter tido carros com baterias alugadas. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o Ricardo? Se não tiver, eu vou fazer, viu, Ricardo? Eu vou fazer então, vamos lá. Se eu não puder ter carregar em casa, se eu não conseguir carregar o veículo em casa, vale a pena eu comprar um carro 100% elétrico? Carregar em casa é a melhor opção de todas. É mais barato, é mais cómodo, é um carregamento lento, portanto é um carregamento que é bom para a bateria, não ser só rápido, é um carregamento que é mais saudável para a bateria, e é muito cómodo, porque nós o que fazemos é carregar o carro como carregamos o nosso telemóvel, não é? O nosso telefone, é exatamente a mesma coisa. Agora, a questão é a seguinte: no princípio, quando os veículos elétricos tinham autonomias na ordem dos 100 km, eu respondia-lhe, Alessandra, dizia-lhe logo assim: não, se não tem como carregar em casa, não compre veículo elétrico. Em automóveis como este Mercedes EQB, que tem uma autonomia de 400 km, tudo depende dos quilómetros que você faz por dia. Alessandra, quantos quilómetros é que você faz por dia no seu trajeto de trabalho, casa-trabalho? Hoje, na verdade, quase nenhum, porque eu trabalho em casa, tá? Mas na faixa de uns 40 quilômetros, mais ou menos. 40 quilómetros. Em média, as pessoas fazem, aqui na Europa, fazem 70, 80 quilómetros por dia, em média. Há pessoas a fazer 20, há pessoas a fazer 30.
para esse tipo de utilização, pode ter um carro elétrico com uma autonomia de 400 quilómetros e ir, sei lá, uma vez por semana a um posto de carregamento rápido que tenha um preço competitivo e carregar o seu carro. Portanto, para este nível de autonomia e para as necessidades que a maior parte das pessoas tem neste momento, já é possível ter um carro elétrico e não ter a necessidade de o carregar em casa. Não, maravilha. Obrigada, viu? No começo, né, você mesmo falou que muitas mudanças acontecem nos veículos elétricos, né? E ele está em constante evolução. Você acha que vale a pena comprar agora? E também, nessa pergunta, eu faço, faz sentido comprar usado? A primeira parte da pergunta tem a ver com algo que nós hoje lidamos com tudo, não é? Lidamos com os nossos computadores, com os nossos telemóveis, tudo está em evolução constante, as coisas estão constantemente a sair modelos novos. Há uma coisa que os veículos elétricos têm, que tem a ver com as atualizações. Ou seja, os carros, à medida que vai passando o tempo, assim como os computadores, sofrem atualizações, recebem atualizações. Muitas delas já são over the air, ou seja, o carro recebe as atualizações via internet, e você de manhã acorda e o seu carro tem mais autonomia, ou tem mais potência, ou tem mais um equipamento a funcionar. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os carros elétricos modernos vão melhorando com o tempo. Portanto, à medida que vai passando o tempo, os carros elétricos vão ficando melhores. E isso compensa um pouco essa questão de estarem sempre a sair novidades. Mas isso, a sair novidades é o nosso dia-a-dia com todas as máquinas que temos e realmente se estivermos à espera da última novidade, pois não compramos nada e acabamos por não ter nada. Relativamente à sua questão dos usados, é uma boa pergunta. Eu acho que sim, acho que um carro elétrico é um bom carro usado por causa daquilo que nós já falámos anteriormente. O carro elétrico é muito fiável, é um carro que tem um reduzido risco de avarias, é um carro que pode funcionar aqueles 15 anos sem problemas. Por isso, é um bom carro usado, ou seja, é uma boa opção para comprar usado, desde que se tenha em conta aqueles aspectos que eu expliquei anteriormente aqui ao não sei como se chama, desculpe lá que eu não vejo o nome. Luís. Maravilha, muito obrigada. O nosso CEO, o Caporal, chegou. Adorei o peixe que ele está comendo, quero também, viu, Caporal? Pode dar um oi aqui pra gente, por favor. Olá, Caporal. Tá no mudo. Você tá no mudo, Caporal. Não dá para te ouvir. Aqui, eu acho olá, que ele... há uma pergunta. Tem cachorro latindo aqui também. Eu vou poupar o desgosto de vocês me verem comer. Oi, Ricardo, tudo bom? Olá. Tá. E eu vou tirar a imagem, vou prestar atenção. Tchau. Maravilha. O Luiz, ele achou interessante o fato de o som emitido no carro elétrico ser implantado por motivo de segurança para alertar pedestres e ciclistas. Esse som, bem legal, né? Esse som é obrigatório. Aqui na Europa é obrigatório termos um som que não se ouve dentro dos carros, portanto, não se ouve esse som dentro dos carros, e o som, quando o carro está em deslocação, portanto, em andamento, emite um som muito discreto, mas que as pessoas ouvem que realmente está qualquer coisa
a aproximar-se. Por outro lado, existem outros sons cujo objetivo não é de segurança, mas é um objetivo de caráter mais lúdico. Ou seja, por exemplo, no caso dos Mercedes, há modelos que têm um som artificial dentro do carro, para que a pessoa tenha a sensação que está a guiar um V8, em vez de um silencioso carro elétrico. Por exemplo, o Mustang Mach-E, também tem um som que faz uma réplica do som do motor a combustão. Portanto, para quem sinta falta do ruído do motor a combustão, tem essa alternativa. Mas a pergunta era em relação ao som emitido para avisar os peões, os pedestres. Sim, existe esse som e é obrigatório aqui. Maravilha. Pô, o Luiz, depois que a Harley Davidson construiu uma moto trail elétrica, eu realmente percebi que o elétrico está presente, é uma realidade, capaz de quebrar um dos maiores paradigmas do mundo. Verdade, né, Luiz? Não é isso, Ricardo? Eu compreendo perfeitamente o que diz o Luís. A Harley Davidson é uma marca onde se calhar era menos provável haver uma moto que não fizesse barulho, que não tivesse vibrações, porque isso faz parte do ADN da marca, da Harley Davidson. Mas o que é facto é que a eletrificação chegou às motos. O conceito da Harley Davidson de motos para fazer longas distâncias, em posições em conforto, viajar em conforto, é algo que se coaduna também muito bem com as motos elétricas. Eu tive uma moto elétrica da BMW, neste momento já não tenho, porque tenho que andar em tantos carros que não tenho tempo para andar na moto, e realmente a moto estava-se a estragar e vendi a moto. Mas só para dizer o seguinte, Luís, é que as motos elétricas são autênticos foguetes, são muito, muito rápidas. Os motores elétricos têm uma característica, e é válido para qualquer motor elétrico, para os carros, para as motos, para qualquer coisa, é que a potência é libertada logo nas primeiras rotações. Vocês sabem que os motores a combustão têm ali uma zona de binário máximo, que é ali entre as 1500 rotações por minuto e as 2000 rotações por minuto. E é por isso que os motores a combustão precisam de uma caixa de velocidades, que é, no fundo, para ter os motores sempre nessa rotação ideal, para que depois a potência seja libertada o mais rapidamente possível. O elétrico dispensa a caixa de velocidades, o elétrico tem essa disponibilidade imediata, e isso numa moto significa acelerações fantásticas. A moto que eu tinha, como disse, era uma BMW que tinha uma aceleração de 0 a 100 melhor do que um BMW M3. E era uma scooter, era uma moto urbana, não é? E, portanto, realmente as motos, é muito interessante a eletrificação nas motos. Impressionante, né, essa velocidade. Certo, Luiz? Pode abrir o microfone, tá? Não, tranquilo, só agradecer. Obrigado. Mais Obrigado. alguma pergunta para o Ricardo? Pode abrir Gostaria o de fazer uma microfone, tá, pergunta. gente? Pode falar, fale. Há alguma diferença no tempo de carregamento, você com um nível de tensão de 127 volts ou 220 volts, isso implica no tempo de carregamento da bateria? Está-se a referir aos volts da tomada, certo? Não é aos volts do automóvel. Isso, da tomada. Da tomada, sim, claro. A potência de carregamento é absolutamente determinante do tempo de carregamento.
Nós, neste momento, temos a potência nos automóveis elétricos é geralmente medida em quilowatts. É mais fácil de compreender a lógica em quilowatts. E de facto, por exemplo, aquilo que existe numa tomada doméstica, estamos a falar de 3,7 kilowatts, em alguns casos, depois pode subir ali até aos 7,3 kilowatts, é uma carga muito lenta. Por exemplo, um carro com uma bateria de um tamanho idêntico ao deste Mercedes, que é uma bateria de 70 kWh, numa tomada desse tipo pode demorar 2 dias a carregar. Só que quem anda com automóveis elétricos raramente carrega a bateria em casa de 0 a 100%. Ou seja, a Alessandra disse que fazia 80 km por dia, as pessoas fazem 80, 50, 60, é essa percentagem, é esses quilómetros que depois têm um consumo, não é? É esse consumo que nós vamos carregar todos os dias. É raríssimo chegar a casa com a bateria totalmente descarregada e precisar de 100% de bateria. Por isso é que muitas vezes não vale a pena aumentar as potências que nós temos em casa, porque na realidade não vamos utilizar essa potência. Se nós quisermos fazer um carregamento rápido, é melhor ir a um posto público de carga rápida e fazê-lo em 20 minutos. Conseguimos carregar esta bateria, até 80%, que é a carga ótima da bateria, e depois usamos a casa só para carregar aquilo que vamos gastando diariamente. Certo, Fábio? Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Maravilha. Mais alguma pergunta aqui para o Ricardo? Já estamos chegando aqui no final, viu, Ricardo? Não parece, mas faz quase uma hora que você está aqui tirando as nossas dúvidas. Não parece, não. Não parece, né? É um prazer, é um prazer falar convosco. Temos aqui outra pergunta, não é? Você quer ler? Quer que eu leia? Eu não consegui ler. Eu vou ler, ó. Na cidade de São Paulo, se eu não me engano, para o setor da construção civil, já existe uma lei onde novas construções e edifícios devem apresentar uma planta elétrica preparada para os pontos de tomada para recarregamento de veículos. Aí em Portugal já existe uma estrutura tanto empresarial quanto residencial planejada? Sim, as construções novas já têm regras para implementarem pontos de carregamento, mas neste momento, aqui em Portugal e no resto da Europa, nós temos uma urgência que vai para além das futuras construções. Ou seja, os automóveis elétricos estão-se a vender a tal ritmo que nós não podemos pensar apenas nos pontos de carregamento que irão estar associados às novas construções. Portanto, estamos a construir pontos de carregamento, a infraestrutura está em pleno desenvolvimento, mas eu gostava de deixar aqui uma mensagem que é muito importante para os países que agora começam a olhar para a mobilidade elétrica. É que nós estamos rodeados de eletricidade. Quando o automóvel surgiu, quando substituiu o cavalo, foi necessário levar combustível a muitos locais, foram necessários caminhões, foram necessários depósitos de combustível. Nós, hoje em dia, a eletricidade está em todo lado. Estamos rodeados de eletricidade. Em nossas casas há vários pontos onde nós podemos carregar um carro. Portanto, este tema do desenvolvimento da infraestrutura, ainda, sobretudo tendo em conta que as pessoas
privilegiam o carregamento em casa, o carregamento doméstico. É um ponto que não é muito significativo. Nós vamos efetivamente desenvolver a infraestrutura, mas de facto ela é fácil de desenvolver. Não é a mesma coisa que, por exemplo, o hidrogénio, que é uma excelente alternativa, mas que também tem uma dificuldade grande de distribuição. Perfeito. Ricardo, muito obrigada, viu, pela essa sua explicação. Gente, o Ricardo, ele tem um grupo no Facebook que ele fala Viver de Elétricos. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar, que nós já estamos, né, chegando no final. Porque aqui, É um prazer, vocês sabem. é um prazer recebê-los aqui neste grupo, Viver Elétrico. Foi um grupo concebido para responder a perguntas sobre mobilidade elétrica. Tratamos de vários temas, temos membros brasileiros e queríamos ter ainda mais membros brasileiros. Portanto, é um prazer que vocês façam parte e que nós podemos conversar e seguir estas conversas nesse grupo. Eu entrei lá para dar uma olhada e tem bastante coisa mesmo, né? Bastante dúvida, bastante gente colocando, né, informações também, né? É um grupo, e aí todo mundo pode colocar assuntos lá sobre elétricos. E é isso, eu quero agradecer você, Ricardo. Muito obrigada por participar aqui com a gente, né? Eu já sei que já são quase meia-noite. O nosso muito obrigado por todo mundo. Quer falar alguma coisa, Caporal? Pode falar, por favor. Não, só agradecer o Ricardo, né, de ter aí fora de Obrigado. horário. Eu sei que ele não dorme direito mesmo, eu conheço ele há bastante tempo, então ele não dorme. Mas mesmo assim, é tarde, né, ele precisa descansar, que tem que trabalhar amanhã. Então, muito obrigado. É um prazer ter você receber aqui e promover a mobilidade elétrica no Brasil, que isso é muito importante, trazer essa experiência de Portugal é fundamental para a gente. E toda vez que eu vou aí, aprendo muito com você, e é um prazer ter você aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer participar nas iniciativas fantásticas da Autoavaliar, falar com vocês todos, claro, com o meu amigo Caporal, sempre um prazer especial, mas gosto imenso de falar convosco, portanto estou à vossa disposição para qualquer coisa, nesse grupo ou nas redes sociais onde me encontram facilmente. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Ricardo. Obrigada a todo mundo, viu? Boa noite, boas vendas aí para vocês. Adeus, boa noite. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Alessandra, Caporal, a todos presentes. Obrigada, Um abraço. Obrigada a todo mundo. Deus, Abraço, viu? obrigado. Boas vendas. Obrigado. Parar aqui a gravação.